Antes de começarmos o filme, não se esqueça de se inscrever no canal e, se possível, virar membro para nos apoiar na publicação de mais vídeos. A história começa com uma jovem ambiciosa chamada Samira, que acabou de terminar sua formação universitária em Sarajevo, a capital da Bósnia. Ela se despede de cada membro da família antes de viajar para uma aldeia remota para começar sua vida profissional como professora. Quando Samira chega na aldeia, ela conhece as crianças locais que parecem estar de saco cheio dos professores anteriores. Porém, depois de um tempo, ela percebe que o problema não são as próprias crianças. Ela descobre que a cidade próxima está sob um ataque militar aterrorizante. Samira tenta entrar em contato com sua família para ter certeza de que estão seguros, mas ninguém atende. Então, ela recorre a enviar cartas escritas. Durante esse tempo, ela também percebe que alguns moradores da aldeia estão evitando ela. Na manhã seguinte, Samira acorda com o som de gritos. Quando ela olha pela janela, vê que soldados armados tomaram conta da área e os moradores parecem angustiados, falando sozinhos. Samira rapidamente tenta esconder seus pertences importantes, mas de repente um soldado armado entra na casa dela. Ela tenta ser educada e oferece uma bebida para ele, mas ele não demonstra interesse e ordena que ela pegue suas coisas e vá com o resto dos moradores. Samira se junta aos outros numa igreja vazia. Logo, o líder dos soldados chega e ordena que os homens se separem das mulheres. Apesar das tentativas desesperadas das mães de se agarrarem aos filhos, elas eventualmente se rendem às ordens do comandante. O momento mais chocante acontece quando os homens são levados para a rua e fuzilados na hora. Quanto a Samira e as mulheres restantes, elas são colocadas em ônibus e transportadas para áreas distantes. No caminho, Samira vê os soldados queimando as casas da aldeia como se fosse para apagar qualquer evidência do que fizeram. Quando chegam numa grande área aberta, elas são forçadas a dormir no chão, para descansar depois dos horrores que vivenciaram. Na manhã seguinte, os soldados acordam e se movem como se nada tivesse acontecido. Todo mundo é forçado a obedecer, já que os soldados parecem instáveis e capazes de matar qualquer um que resista. Apesar da escassez de comida, Samira, com seu coração bondoso, compartilha parte da refeição com qualquer criança faminta. Quando ela percebe que uma das mulheres está num estado terrível e inconsciente, ela pergunta se alguém com experiência médica pode ajudar. Mas uma enfermeira diz para ela deixar a mulher em paz, dizendo que é melhor para ela não estar ciente dos horrores que todas estão vivendo. Com o tempo, as mulheres começam a se ajustar às condições duras do campo, com pouco o que fazer, exceto cuidar das crianças. À noite, novos caminhões chegam carregando mais soldados, que imediatamente começam a revistar as prisioneiras. No dia seguinte, Samira percebe soldados selecionando algumas garotas e levando elas para uma casa próxima. Alarmada com o que vê, ela tenta evitar os soldados e fica perto da enfermeira, que diz para ela que os suprimentos de comida estão acabando, o que pode significar que elas não vão ficar neste lugar para sempre. 2 dias depois, os soldados voltam ao campo e um deles grita o nome da Samira. Apesar de fingir que não ouviu, ela é forçada a ir com ele para a casa. Lá, ela se encontra na frente de 3 homens inconscientes que exigem que ela tire a roupa sem tomar banho. Quando ela hesita, um deles rasga suas roupas e cada um começa a agredi-la violentamente. No meio desse horror, Samira tenta escapar mentalmente, focando num inseto parado na parede. Mas os soldados não terminaram. Eles continuam a torturá-la tão brutalmente que ela sente num momento estar desconectada do próprio corpo, como se sua alma estivesse observando seu próprio sofrimento e tentando ajudar. Ela é trazida de volta à realidade por um golpe duro de um dos soldados. Mais tarde, ela acorda num lugar diferente, cercada por mulheres e garotas que sofreram o mesmo destino. As mulheres mais velhas
são forçadas a fazer tarefas domésticas, enquanto as jovens são tratadas como propriedade dos soldados para fazer o que quiserem. Samira percebe uma garotinha entre as mulheres e cuida especialmente dela, sempre tentando consolá-la. De repente, um soldado chega e leva Samira para outro local. Desta vez, ela se encontra na frente de um soldado muito jovem que parece incerto do que fazer. Ela espera violência, mas para sua surpresa, ele acaba sendo o mais gentil de todos. Ele simplesmente a abraça e dorme ao lado dela sem fazer nada. No dia seguinte, outro soldado vem e leva uma das garotas, alegando que ela é irmã do amigo dele, embora seja mentira. Quando a garota volta no dia seguinte, ela está em condição terrível, coberta de feridas. Samira e a enfermeira tentam cuidar dela, mas infelizmente sua condição piora dia após dia, até que numa manhã elas acordam e descobrem que ela morreu. Os soldados levam o corpo e enterram como se nada tivesse acontecido. Isso deixa Samira sem esperança e convencida de que todas vão morrer neste campo. Determinada a recuperar algum senso de si mesma, ela decide pelo menos viver o resto dos dias se sentindo contente com sua aparência. Ela começa a se maquiar e cuidar de si mesma, apesar da depressão profunda. Suas companheiras de prisão a avisam que os soldados podem mirá-la ainda mais, mas ela não se importa mais com o que dizem. Um dia, Samira é levada ao escritório de um comandante de alta patente. Ele parece gostar dela e quer conhecê-la melhor. Ele a trata gentilmente, porque sabe que ela está ali por engano e que não é da aldeia. Quando Samira percebe uma foto da família na mesa dele, ela tenta perguntar sobre a família, mas ele não responde. Mais tarde, ela se arruma para ele usando um vestido vermelho, como se fosse num encontro com um admirador, se preparando para encontrar o jovem comandante. Apesar dos medos das outras mulheres de que esse relacionamento possa terminar em tragédia, Samira é levada para a casa dele, onde ele oferece comida e bebida e a trata gentilmente. Ainda assim, ela permanece cautelosa, com medo de qualquer mudança súbita no comportamento dele, e se esconde no banheiro, trancando a porta atrás de si. Eventualmente, ela volta para ele e passam um tempo agradável juntos. Quando ela tenta obter qualquer informação sobre a localização, ele se recusa a revelar qualquer coisa. Depois de passar a noite com ele, ela volta para seu lugar e a ideia de escapar começa a passar pela cabeça, especialmente depois de perceber uma área sem guardas. Mas ela rapidamente abandona o pensamento quando vê um soldado por perto. No dia seguinte, ela volta ao comandante, que agora simpatiza com ela ainda mais e permite que use o banheiro para relaxar. Quando ela sai, ele está ainda mais gentil, contando sobre o filho dele. Samira usa a atmosfera romântica para secretamente roubar alguns analgésicos e dar para as outras prisioneiras. Com o tempo, fica claro que ele se apaixonou por ela. Ainda assim, todas as mulheres concordam que se algum dia tivessem a chance, matariam qualquer soldado que caísse nas mãos delas. Na manhã seguinte, Samira acorda com o som de tiros. Naquela noite, ela visita o comandante e vê os corpos de soldados que foram mortos. Enquanto está no quarto dele, ele de repente recebe uma missão urgente e sai, confiando nela o suficiente para ficar sozinha. Ela tenta entrar em contato com a família, mas falha. De repente, ela ouve um tiro. Olhando pela janela, ela vê que o comandante atirou numa das prisioneiras. Ele volta e tenta lembrá-la de seu status como prisioneira, mas não usa violência contra ela. Conforme o tempo passa, o número de prisioneiras diminui e execuções por tiros se tornam rotina. Um dia, uma mulher mais velha pede para Samira ajudar outra prisioneira que tentou suicídio tomando pílulas depois de perder a filha. No dia seguinte, todo mundo fica surpreso quando os soldados as colocam em ônibus para movê-las do campo. Samira esperava que algo novo estivesse acontecendo, mas fica chocada quando o comandante pede para ela ficar para trás. Ele quer contar algo importante para ela.
Ele então a surpreende, dizendo que a guerra acabou e que ela agora está livre. Ele se despede, dá dinheiro e os pertences dela. No caminho, Samira vê como a cidade está completamente destruída. O ônibus para e os passageiros são forçados a continuar a pé para atravessar um rio. Elas caminham juntas até atravessarem a fronteira e finalmente chegarem à cidade natal original. Só então elas realmente acreditam que estão livres. Pouco tempo depois, Samira visita um médico e descobre que está grávida. É claro que a criança é do comandante. Ela decide fazer um aborto, mas o médico a avisa que seria perigoso para a vida dela. Samira eventualmente volta para casa, onde seus pais ficam felizes em vê-la viva, mas chateados ao saber que ela está grávida de um dos soldados inimigos. No final, Samira dá à luz um menino e decide deixá-lo num orfanato. Mas quando ela olha uma foto antiga de si mesma quando criança com a família, ela muda de ideia e decide criá-lo, apesar do fato de que ele pode sempre lembrá-la dos dias mais sombrios da vida dela. O filme termina nesta nota emocional. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.